Olá pessoal, estamos aqui novamente no Fatos Curiosos da Bíblia para discutir um pouco sobre teologia sistemática. Se você quer conhecer mais sobre esses livros de teologia para se aprofundar no conhecimento de Deus, no conhecimento bíblico e nas doutrinas da fé cristã, esse vídeo é para você. Então curte, compartilha, nos ajuda a ampliar esses estudos e a divulgar o nosso canal. Então, quer saber mais? Fica ligado aí logo após a vinheta. Bom, é muito importante a gente lembrar o que é uma teologia sistemática. Muita gente não entende, não compreende de que se trata. Nós temos que entender que algumas coisas vão mudar de uma teologia sistemática para outra. Só que algumas outras não podem mudar porque são a essência nuclear da doutrina. Por exemplo, toda teologia sistemática, ela vai tratar da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, sobre o pecado, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre as últimas coisas, que é a escatologia. Então, todos esses temas que a Bíblia trata como um todo, ela vai englobar no seu tema central e vai destrinchar de uma maneira ordenada, organizada, racional, digerida para que você compreenda. Só que também é importante lembrar que dependendo do livro que você vai ler de teologia sistemática, o autor também vai apresentar não só a visão geral de várias doutrinas, mas a visão geral também dele. Então é importante você saber diferenciar, porque pode ter teologias sistemáticas que você não concorde 100%. É muito difícil você encontrar algum autor que você concorde 100%. Porque ninguém está com a total completude da verdade. Então você vai ter as mais diversas teologias sistemáticas que vão tratar da área filosófica, história, doutrinal e muitas outras. Agora, antes de você iniciar, eu recomendo que você procure uma introdução à teologia sistemática para se entender melhor. Eu não vou citar aqui as teologias virtuais que eu possuo. Eu vou citar aqui apenas as que eu tenho físicas. Por isso você está vendo aqui em cima esse rombo, falta de livros, aqui também. Eu tirei algumas teologias sistemáticas para que eu pudesse apresentar para vocês de uma maneira rápida e resumida. E assim você vai poder se basear mais ou menos do que ela se trata e como ela aborda as doutrinas bíblicas centrais da fé cristã. Então, vamos às recomendações. Primeiro, você tem que entender que antes de iniciar um livro desse de teologia sistemática, é importante você ter uma introdução em sua mão. Depois de você se abrir para esse tema, você estará pronto para buscar teologias sistemáticas propriamente ditas, mais exaustivas, mais aprofundadas. Então, você pode começar com a teologia sistemática introdutória do R.C. Sproul. Olha essa daqui. Essa daqui se chama Somos Todos Teólogos. E ele vai trazer, a introdução à teologia sistemática de uma forma bem fácil, acessível, uma compreensão bem acessível para todos os leitores, de uma maneira a mostrar que é possível que qualquer cristão pode conhecer bem de teologia sistemática. Então fica esse livro aqui, do R.C. Sproul, olha só, pela editora Fiel. É um livro ótimo para você começar. Como eu disse, eu tenho um outro livro de introdução que é ótimo também, mas ele não está em livro físico, mas sim em livro virtual. Então não vou citar ele aqui, porque o propósito é apenas mostrar os físicos que eu possuo aqui no meu acervo. Nós temos aqui a introdução, pode-se dizer que é uma introdução, porque ela não é tão aprofundada, da teologia sistemática de Calvino. Então essa é a primeira edição. Existem edições que foram mais ampliadas, mais aprofundadas. Essa foi a primeira, também pela editora Fiel, chamada Institutas da Religião Cristã. Calvino vai passar aqui um pouco do conhecimento que ele tem sobre essas doutrinas da fé.
né? Então fica essa outra indicação, se você quer começar também, antes até de ir para uma obra mais aprofundada de Calvino, tá ok? Então fica essas duas introduções, e eu vou citar aqui já um brasileiro, Franklin Ferreira. Essa teologia sistemática, ele vai tratar especialmente, ele é um calhamaço, viu? É a maior teologia sistemática que eu tenho aqui. Ela é grande e pesada. Eu não imaginei que seria desse tamanho. O Franklin, ele vai tratar da teologia sistemática dando umas boas pinceladas de apologética, ou seja, a defesa da fé, defendendo contra as heresias e seitas, especialmente as que subsistem aqui no Brasil. Então, é uma análise histórica, bíblica e apologética. É muito importante lembrar que ele faz umas subdivisões aqui bem interessantes, e antes de iniciar o livro, ele já vai trazer uma construção da metodologia que ele vai tratar, ele vai apresentar um pouco da cosmovisão dele. Então ele começa com a doutrina da revelação de Deus, como Deus se apresenta para o homem. Ele vai tratar da doutrina de Deus e destrinchar vários pontos, tópicos e aspectos. A doutrina do pecado, a obra de Cristo, do Espírito Santo, da igreja, das últimas coisas. É literalmente uma obra fenomenal, enorme. Ela tem muita coisa e não é aquela encheção de saco. Ela realmente tem conteúdo a apresentar, ela não enrola. Então, se você puder, dá uma conferida nessa obra, que não pode faltar em sua biblioteca. E assim eu vou mostrar outras que também não podem faltar. Uma é essa, a Teologia Sistemática do Millard Erickson. Essa obra é fenomenal pelo fato de que ela vai apresentar o ponto de vista do autor, mas ela também vai apresentar o ponto de vista de todas as outras principais vertentes doutrinárias que tem a teologia cristã. E ela vai abordar de uma maneira igual, todas elas. É muito justo o modo que ele aborda, porque ele não vai puxar mais para o seu lado, ele vai apresentar todas igualmente. Isso faz com que seja um livro muito imparcial, completo, ok? Aqui ele vai tratar um estudo sobre Deus, o conhecimento de Deus, como Deus é, o que Deus faz. Lembrando que eu estou citando aqui apenas os capítulos, não os subtópicos deles. Então, só nessas partes aqui, eu já estou quase na página 450, falando só de Deus. Aí é que ele entra na humanidade, no pecado, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, do Espírito Santo, da salvação, da igreja e da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? O fim do mundo. Então aqui nós temos pouco mais de 1.200 páginas. Também é uma teologia sistemática de peso. Se você quer se aprofundar mais, ela não pode faltar. Ela é um clássico. Nós também temos, para você que gosta da história, da doutrina puritana, essa daqui, a Teologia Puritana. Ela vai trazer um pouco das doutrinas dos puritanos, em especial a doutrina de John Owen, que é um dos mais famosos puritanos. E ela vai citar vários outros aqui. Depois do Prolegômenos, ela vai citar a teontologia, que naturalmente é a teologia propriamente dita. E ela vai seguir aqui com a antropologia, a teologia da aliança, a cristologia, a soteriologia, eclesiologia e escatologia. Só que ela não encerra aí. Ela vai colocar a teologia na prática. Esse é um livro que vai chegar a quase 1.500 páginas. Então é um calhamaço feito pela Vida Nova, muito importante, e tem bastante a acrescentar, especialmente as doutrinas antigas dos puritanos, focando muito na doutrina ensinada por John Owen e mais alguns outros 10 aí. Esse clássico não pode faltar. Ele é de linha presbiteriana, de linha calvinista especialmente. É um livro que já está aí há muitos anos. Essa obra foi desenvolvida por Louis Berkhof, que é essa a edição da editora Cultura Cristã.
Ele vai abordar aqui a teologia voltada para a doutrina reformada, e o sumário é gigante. Você percebe que não é um livro tão grande como os outros que eu estava mostrando, mas o conteúdo que ele possui é muito rico e aprofundado. Então ele vai tratar do ser de Deus, a obra de Deus, a doutrina da revelação de Deus, o homem e o estado do homem, que é o pecado, o homem e a aliança da graça, a pessoa de Cristo, o ofício de Cristo. Enfim, são muitas subdivisões aqui que ele vai tratar de uma maneira bem aprofundada. E ele busca muito temas e subtópicos para poder alcançar todas as dúvidas pertinentes que podem existir da teologia sistemática. Por isso que torna essa obra tão importante, sendo que o destaque dela é a doutrina reformada. Então fica essa dica, essa também não pode faltar. Existe uma teologia sistemática que ela é muito barata, quase de graça. Ela vai tratar da teologia sistemática contemporânea e você vai encontrar ela nesse formato. Está sendo vendida pela livraria Família Cristã. Ela vai trazer a visão de vários teólogos que fizeram normalmente teologias sistemáticas, como esse que eu acabei de apresentar, Louis Berkhof, Karl Barth, que são todos esses livros que você está vendo aqui, o M. Brunner, que é esse que eu vou apresentar também, é uma dogmática, vai ter Strong, Calvino, vários outros. É um compêndio realmente da visão doutrinária de vários autores. O índice é enorme, é gigante, ele vai chegar ali a umas 800 páginas e vai tratar esmiuçadamente de vários temas, de vários dogmas que têm rodeado a teologia cristã nos dias mais contemporâneos. Porém, se você quer uma teologia voltada para a filosofia, para a história, essa é a obra perfeita para você estudar. Alistair McGrath, a teologia sistemática, histórica e filosófica. Aqui ele vai tratar da patrística, do iluminismo, do renascentismo, aquela Idade Média, vários outros períodos e filósofos citados ao longo da história que tiveram a contribuição para a construção da teologia na igreja, vários pensadores e pais da igreja. Aqui ele vai subdividir o sumário em um sumário resumido e um sumário mais completo, de tão amplo que ele vai ser. É um livro muito leve, bem acabado, ele vai possuir uma ótima letra, um ótimo papel, realmente é muito bom de se ler. Então aqui ele vai pegar os principais marcos, temas e personalidades da teologia cristã. No próximo ele vai usar as fontes e os métodos, e depois ele vai adentrar a teologia cristã propriamente dita, né? Esmiuçando Deus, a Trindade, Cristo, a história da fé, da cristologia, é claro, a salvação, a doutrina do homem que vai englobar o pecado e a graça. E ele vai encerrar com a igreja, os sacramentos, o cristianismo e as religiões mundiais, e também as últimas coisas, como um tema da esperança cristã. Esse livro é muito barato, é uma teologia sistemática muito agradável de se ler, tem muito a acrescentar, então eu também recomendo essa. Não pode faltar se você realmente tem interesse nesses assuntos. E para encerrar com essa gama de teologias, essa literalmente não falta em uma pequena ou grande biblioteca. Do menor ao maior teólogo vai ter esse livro, porque ele também nos dias atuais está sendo um clássico. Eu estou falando da teologia sistemática do Wayne Grudem. Ela é exaustiva. Ela vai trazer essa versão que antes vinha com CD, agora tem um QR Code onde você vai poder acessar vários links. E ela vai trazer de uma forma muito profunda a doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Cristo, a doutrina do homem, do Espírito Santo, a aplicação da redenção, a doutrina da igreja, a doutrina do futuro, e ele tem um diferencial no final, que é um apêndice, onde ele vai trazer
alguns credos, por exemplo, o credo apostólico, o de Niceia, o de Calcedônia, Atanásio. Ele vai trazer a confissão batista, a confissão de Westminster e várias outras mensagens de fé atreladas a essa teologia. Ela tem a letra um pouco pequena porque o conteúdo dela é muito grande, então ele vai tentar comprimir para poder não ficar aquele livrão pesado. Então observa como é a letra dessa obra. Ela é muito abrangente, ela é clara, ela vai ter também a sua linguagem de profundidade. Professores de teologia utilizam e tem algumas dificuldades, dá para confessar, mas não dá para negar que esse cara ele conhece bastante sobre teologia, então é fundamental você entender um pouco do pensamento teológico de Wayne Grudem. Fica essa teologia sistemática e nós vamos encerrar mostrando rapidamente o início dessa dogmática, que também é importante. Ele vai começar com a doutrina cristã de Deus. São 4 livros. Observe. Esse é o livro número 1. Apesar dele se dividir em 3, ele traz a doutrina de Deus. No segundo livro, ele vai trazer a doutrina cristã da criação e da redenção. E no livro 3, que ele subdivide em 2 livros, né? Vai ser o 3 parte 1 e 3 parte 2. Vai ser a doutrina cristã da igreja, a fé e a consumação. Esse livro vai ter algumas subdivisões bem diferentes das teologias sistemáticas que costumamos ver. Então ele vai trazer aqui o apêndice ao Prolegômenos. Ele vai pegar a história da dogmática, heurística, o dogma, a missiologia. Ele vai tratar da natureza de Deus e dos seus atributos, a filosofia da igreja, o problema da dupla predestinação e muitas outras coisas. Isso e muito mais só nesse livrinho aqui, que é pequeno, mas ele é bem espesso e aprofundado. Então só aqui você vai conseguir abarcar grande parte do conhecimento teológico que se tem pelo mundo, ou pelo menos o principal. Se você não puder adquirir todas essas obras, faça a comparação daquilo que lhe interessa nos dias atuais e adquira pelo menos aquilo que você tem por principal. E não se esqueçam, não é que uma seja melhor que outra, mas que ambas se completam. Fica aqui a nossa dica sobre teologia sistemática e nos vemos nos próximos vídeos.